Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu saí da situação de desempregado, trabalhando com trabalhos manuais, fazendo bicos, para estar hoje trabalhando remotamente para os Estados Unidos, isso em 6 meses. E principalmente como você consegue fazer isso sem gastar nada, dependendo única e exclusivamente de você mesmo. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Então, eu quero primeiramente agradecer a você que está aqui, está procurando oportunidades de se desenvolver profissionalmente. Então eu vou contar para vocês aqui como é que estava a minha situação, o que eu fiz para mudar, que isso é basicamente um passo a passo que eu vou dar pra vocês aqui, que funcionou pra mim e que eu acredito que também pode funcionar pra vocês sem gastar nada. Como que eu tô hoje e como que eu pretendo estar ainda. Então, qual que era a situação que eu tava anteriormente, tá? Eu tava numa situação difícil, eu tava desempregado, tava fazendo bicos com trabalhos manuais na área de cutelaria, fazendo pequenas reformas de facas, que é algo que eu aprendi a fazer. E também fazendo manutenção de computadores, alguma formatação. Aqui eu moro numa cidade do interior, então não tem, realmente nem tem tantos computadores assim. Então é algo que é difícil de conseguir trabalho. Então eu estava numa situação bem difícil mesmo. E eu sempre tive o sonho de ser um programador. Eu venho de uma origem pobre. Na minha casa, quando eu era criança, não tinha energia elétrica, não tinha água, a gente bebia água de um córrego aí. E lá pela minha adolescência, quando eu descobri a primeira vez um computador, eu simplesmente assim, despertou algo em mim que eu pensei, não, é com isso que eu quero trabalhar. Então passaram-se muitos anos, eu tava nessa situação que eu acabei de descrever aí pra vocês, meio aí não pode falar a palavra aí, mas parecido com pão e o que o gato faz, que é Mia. A gente tava no meio dessa situação quando eu vi um anúncio de um curso de programação. Eu não vou colocar aqui qual curso que era, até para não desincentivar as pessoas que querem fazer esse curso aí, mas é um desses cursos de programação que você paga só depois que começar a trabalhar. Aquilo despertou muito meu interesse, porque eu pensei, é justamente disso que eu preciso. Eu sei que eu tenho capacidade, eu sei que eu vou correr atrás, vou dar um jeito. Eu não tenho como pagar agora, mas se eu conseguir trabalho através do curso, né, eu vou fazer esse sacrifício e vou ficar continuando fazendo bicos aí e vou me dedicar 100% ao curso, né? Conversei com a minha esposa, ela me apoiou muito e disse, não, a gente vai dar um jeito, vai passar por isso aí e tu vai conseguir. Fiz os testes que tinha para fazer, preenchi, sei lá, 5.000 formulários, mas acabei sendo aprovado. A única coisa que restava fazer era justamente conseguir o crédito. Aí eu me inscrevi para conseguir o crédito, né, para pagar depois, só depois que começasse a trabalhar. Depois de 1 dia ou 2 dias aí, recebi a notícia de que o meu crédito não foi aprovado. Eu fiquei, acho que, sei lá, 1 semana ou 2 semanas assim, muito para baixo. Muito mesmo. Porque era aquela oportunidade de ouro que tinha ali na minha frente e eu pensei, nossa, agora eu sempre quis fazer isso, tive essa oportunidade e passei, fui aprovado e não vou conseguir fazer por causa de uma questão burocrática, uma questão de crédito, sei lá, né? Isso me deixou bem mal por vários dias, mas depois de alguns dias, assim, eu comecei a ter uma pergunta martelando aqui na minha cabeça o tempo todo, né? Qual que é a minha desculpa? A minha situação, por mais difícil que fosse, era praticamente a mesma de quase todos os brasileiros. E o pessoal consegue aprender sozinho tanta coisa. Eu fiquei pensando comigo, qual que é a minha desculpa para não aprender programação sozinho? Eu tenho acesso à internet, eu tenho eletricidade, coisa que eu não tinha quando era criança. Eu tenho um computador. Eu só consegui dormir tranquilo quando eu decidi, e não só decidi, mas comecei a agir realmente para que eu aprendesse programação sozinho. Tem sites que ensinam programação de graça, tem cursos completos assim de graça, até vou deixar alguns links aí para vocês na descrição, onde vocês podem aprender. E realmente não tem desculpa. O negócio é aprender, é tentar aprender sozinho, colocar a mão na massa e ir fazendo. Na verdade tem uma coisa assim, a pessoa que é autodidata em alguma coisa, ela tem uma vantagem competitiva assim em relação às outras pessoas. Porque numa entrevista a pessoa vai dizer, você fez algum curso de programação? E você vai dizer assim, não, eu aprendi sozinho, eu sou autodidata. Isso é uma vantagem muito grande que eu consegui observar lá fora, principalmente. Porque uma pessoa
que aprende programação por conta própria, ela já demonstra, só por esse fato, ela já demonstra que ela tem uma capacidade muito grande de resolver problemas. E o que é um programador? Um programador é uma pessoa que resolve problemas. É isso que é um programador. É uma pessoa que analisa problemas, no caso vai usar da programação para conseguir resolver os problemas de alguém. Bom, continuando. Eu comecei a estudar isso mais ou menos por uns 2 ou 3 meses eu só estudei, e aí eu comecei a aplicar para vagas. Claro que eu sabia que eu ainda não tinha condições de, por exemplo, ser um desenvolvedor front-end iniciante sem um auxílio de um desenvolvedor sênior, porque eu não teria realmente condições. Eu era realmente ainda pouco tempo. Mas eu já tinha feito algumas coisas. Então eu tive aquele estalo, assim, né? Pensei, como que eu posso fazer para conseguir experiência? Porque é isso que eu observei dentro das vagas, por exemplo, no LinkedIn, sempre se pede experiência, né? Ou que você demonstre que saiba fazer alguma coisa. Aí, como é que você vai demonstrar que sabe ou demonstrar que tem experiência em determinado formato de trabalho se você não tem experiência naquele formato de trabalho, se você não consegue? E aí, para conseguir experiência, você tem que começar a trabalhar. E aí, para começar a trabalhar, você tem que ter experiência. Então, né, você sabe como é que funciona. Aí, o que eu pensei comigo, né? E se eu conseguir, de alguma forma, ganhar essa experiência? Mesmo que eu não receba nada. Mas se eu conseguir entrar no mercado? Porque é isso que eu observei e vejo muitas pessoas falando com razão, que o difícil realmente é entrar no mercado de tecnologia. Depois que você entra e que já tem uma experiência prévia, claro, depende de como que você vai trabalhar também, mas geralmente os recrutadores disputam no tapa, assim, a pessoa que já tem uma certa experiência. Procurando no LinkedIn, por exemplo, eu comecei a observar que existiam vagas de voluntariado. E aí eu pensei, se eu conseguir uma vaga de voluntariado no exterior, isso já vai me dar uma experiência não só com a programação, mas também com a língua estrangeira, né? Então isso já vai ser um diferencial maior ainda no meu currículo, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Mesmo pensando que eu não estava pronto, que é a famosa síndrome do impostor, a gente nunca está pronto. Se você começar quando estiver pronto, você nunca vai estar pronto, nunca vai começar porque nunca vai estar pronto. Tem que começar antes de estar pronto. Que eu consegui voluntariado numa empresa da Escócia. Eu fui totalmente honesto, eu disse realmente qual que era a minha experiência, né? O que eu sabia fazer, o que eu não sabia. Tive que fazer um teste de código ali, que era realmente uma coisa muito simples, que era realmente para ver se eu sabia fazer o básico. E em seguida eu comecei a trabalhar com eles como voluntário. Aprendi muita coisa lá, o pessoal foi excelente comigo, o CEO dessa empresa foi muito gente boa, ele me ensinou muita coisa mesmo. Eu tentei colaborar da melhor forma possível com a empresa, mas eu tenho consciência de que eu ganhei muito mais trabalhando de graça para essa empresa do que eles ganharam de mim, com certeza. Eu recebi uma bagagem assim que foi fundamental para minha vida. Como eu estava trabalhando mais com essa empresa agora, eu estava deixando de estar ganhando, por exemplo, deixando de fazer bicos, fazia de vez em quando, conseguia fazer algum, mas eu estava tendo menos tempo. E claro, isso foi uma dificuldade bem grande, questão de grana. A minha esposa foi excelente, ela fez tudo o que poderia fazer para conseguir com que eu realizasse não só esse sonho por mim, mas por nós, né, para melhorar a nossa vida também depois, futuramente, mas ela teve que fazer muito sacrifício. Eu continuei aplicando para vagas e eu comecei a ir atrás, das empresas, não através de recrutador, mas eu ir diretamente contatar as empresas. Aí teve uma empresa dos Estados Unidos que tinha vaga para desenvolvedor front-end, mas era lá nos Estados Unidos, não era remoto nem nada. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu tenho as habilidades já básicas, pelo menos, que eles necessitam. Então o que eu fiz? Eu entrei em contato com o CEO dessa empresa oferecendo, né, que eu poderia trabalhar se houvesse a possibilidade de ser trabalho remoto. Aí o CEO da empresa me contatou oferecendo um teste de código, né, um desafio para que eu fizesse. Eu fiz esse desafio e a gente marcou uma entrevista, tá? Mas, assim, o desafio eu dei realmente tudo que eu sabia nesse desafio. Eu aprendi muito para poder conseguir fazer esse desafio também, porque algumas das tecnologias que tinha nesse desafio de código eu
sequer conhecia, já tinha ouvido falar, assim, mas não tinha nenhum contato. Mas com essa vivência que eu tinha do voluntariado, eu já consegui resolver esses problemas e consegui passar nesse desafio. Então eu fiz uma entrevista e no mesmo dia a gente já deixou tudo acertado, as condições do contrato. Hoje eu estou trabalhando como prestador de serviço para os Estados Unidos, remotamente, aqui da minha cidadezinha do interior. E isso é para mostrar para vocês que é possível sim. Se a gente quer um resultado diferente, tem que fazer coisas que as outras pessoas geralmente não fazem. Isso, por exemplo, de ir atrás das empresas, de ir oferecer, de contatar para oferecer trabalho voluntário, é algo que eu fiz e que deu um resultado excelente para mim, mudou a minha vida. E eu realmente acredito que isso pode ajudar você também. Pode mudar a sua vida também. Então, não espere ficar pronto, assim. Quando eu ficar pronto, eu vou fazer tal coisa. Quando eu estiver pronto, eu vou fazer tal coisa. Se a gente for esperar ter certeza de que a gente está pronto, a gente nunca faz nada. Mas o que me ajudou muito nesse caminho foi ter feito um curso de inglês. Então, para quem tiver interessado, eu vou deixar aqui o link na descrição do curso que eu fiz. Foi muito bom, com uma americana nativa mesmo, e que me ajudou imensamente a abrir essas portas aí. Então, para quem tiver interessado, o link está na descrição. Mas só lembrando que não é necessário. Se você consegue se comunicar bem em inglês, não há necessidade de fazer nenhum curso extra. Então, corram atrás, realmente, pessoal. Vale a pena. Se a gente sai um pouquinho da caixa, a gente não precisa ser o melhor. Então, pro futuro, meus planos são de continuar fazendo isso, de evoluir cada vez mais a minha carreira, de continuar me dedicando para essa área que é a área que eu realmente amo fazer. Depois de 15 anos querendo fazer parte dessa profissão, agora, aos 33 anos de idade, eu tô realmente começando a minha jornada profissional nessa área que eu gosto tanto. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, por favor, se inscreve no canal, porque eu vou continuar postando mais coisas do tipo e dando mais dicas de como vocês podem alavancar a carreira profissional de vocês aí. Também deixa um like, porque isso ajuda, e a gente se vê no próximo vídeo então.